Deus que ele sabia. Pois o governador Amin não sabe se continua no PDS, se vai para o PDT, se forma o PTS, se acasala com o PMDB. A coluna do Beto era eminentemente caseira, era ele quem fazia. Era o toque do Beto, a receita da coluna era a receita que o Beto tinha disponível para aquele momento e era ele que fazia. Não tinha intervenções de terceiros, embora com muitos colaboradores, o toque final era sempre dele. Ele não admitia publicar uma nota que não passasse pelo crivo dele. O Beto, ele era perfeccionista, né? Ele não admitia que houvesse erros na sua coluna. Ele tinha o dom da escrita, ele era um jornalista, tinha essa verve, né, do escrever, mas ele era muito preocupado com o que ele escrevia. Então, não queria que saísse de qualquer forma, de qualquer jeito. É mais do que comum ouvir alguém soltar que tinha chego de algum lugar, seja lá de onde. Ora, dói ao ouvido letrado escutar semelhante assinte à gramática nacional, tal coloquial erro, mais do que usado, abusado. A real, neste específico caso, é utilizar chegar no particípio passado, ado. A verdade é chegado, tão somente sem inovações provenientes da língua ignorante. Volta e meia, meus sensíveis ouvidos ficam indignados diante de mal pronunciadas expressões, fruto natural de vícios de linguagem repassados ao longo da falta de informação que assola a língua brasileira. É histórico. Ele já tinha uma cultura muito boa. O Beto falava várias línguas e lia muito, né? Era uma pessoa muito culta, muito letrada. E ele brincava também. E por ser letrado, sabia brincar com as palavras. Então conseguia inventar, conseguia dar significados novos. O Caetano Veloso faz muito isso também, né? Ele podia massacrar uma pessoa numa gozação, mas com fineza, sem ser chulo, na classe, na ironia fina, assim. Não há nada mais sem graça do que noivos, ou mãe de noivos, que remetem fotos dos entrelaçados pombinhos à coluna com notinha acoplada a fim de que se noticie o casamento. O surgimento do Beto veio no estilo totalmente diferente, né? Como ele falava em notas sarcásticas, em tiradas de letra, em notas subliminares, falando na questão política, na questão sociológica, né? Era uma outra visão que deu ao colonismo, sem dúvida, ao colonismo e ao jornalismo. Ou pegava uma expressão nativa, né, de Manezinho, do Ilhéu e puxava, ou tipo mofas com a pomba na bala, ele usava muito. É lógico que lia o Zuri, que escrevia simples, de uma maneira simples, né? E lia o Beto, que era de uma maneira muito mais inteligente, né? E o Beto era um mestre de fazer o retrato rapidíssimo de uma pessoa, de pegar o seu lado mais secreto, mais particular, essas pequenas bobagens que as pessoas às vezes escondem, uma tolice, enfim, mas ele pegava e já fazia uma brincadeira e definia um retrato em poucas palavras. Ele era extremamente inteligente. Ele era uma pessoa que tinha um bom vocabulário, também era arrojado porque gostava de criar palavras. Ele não se conformava em escrever uma palavra comum. Na antiga sede do Jornal Estado, na EC 401, eu vivia momentos, de certa forma, de inveja e também de uma certa angústia. E acontecia que eu ficava lá horas e horas preso ao telefone para levantar informações para fazer minha coluna do dia seguinte, que era também coluna de notas e informações. Mais política, governo, economia, etc. O Beto chegava lá sem notícia nenhuma na cabeça, não fazia nenhuma ligação, ficava lá uma hora e meia e daqui a pouco entregava a coluna dele pronta. E a coragem dele falar, de dizer o que ele queria, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a pessoa pode... Eu tinha vontade de dizer que aquele vestido era feio, que aquela roupa não era bonita, né? Ele podia dizer. E as pessoas aceitavam, liam e riam até, né? Achavam tudo bem, né? Agora, por favor, a mina é para quem realmente tem pernas bonitas. Nem fina, nem torta, nem grossa. Que aí é de espernear. Acomode-se, pois, que o hábito não é para todas. Afinal, quem
Quem não tem colírio usa óculos escuros. Me lembro de uma coluna que a gente viu na década de 70, que ele questiona o diretor do IPUF, que derrubou, que autorizou a derrubada de vários patrimônios, né? Várias casas que poderiam ser patrimônio, inclusive o Miramar. E a justificativa que tinha no jornal, naquela época, é que aquilo não era antigo. E aí ele coloca, né, assim, saiu matéria no jornal dizendo que determinados prédios vão ser derrubados, e aí o diretor do IPUF fala, mas isso não tem nem 50 anos, então não é prédio histórico ainda, e ele colocava, não é prédio histórico hoje, mas deixa ficar mais tempo, que aquilo obviamente vai virar histórico, né? Então, assim, esse tipo de coisa que eu percebo que na cidade tem colunistas que falam, mas não da forma como ele falava, não apontando o erro, o princípio. Né? Hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas comentarem o que já aconteceu, mas não preverem o que vai acontecer. E eu acho que isso ele fazia com muita propriedade. Beto foi um lutador pelo nosso patrimônio. Assim, ele foi incansável em relação a isso. Miramar. E aí, pergunto, quem deu Miramar? Também, graças ao senhor Colombo Machado Salles, ele deixou de existir. Perdemos um dos nossos mais agradáveis bens. Se você hoje verificar a casa do Barão, aquelas árvores que ali estão e a própria casa, aquilo foi uma defesa que o Beto fez. Porque a ideia do construtor era que aquilo tudo viesse abaixo. Mas o Beto fez uma campanha para defender exatamente a preservação da casa do Barão e aquelas árvores imperiais que ali se encontram. Como também era um grande batalhador para que se mantivesse as naturezas, a arquitetura de Florianópolis, que hoje existe coisas pontuais, foi totalmente descaracterizada. Na década de 70, ele falava de ecologia, de preservação, quando isso ninguém falava. Ele tinha as fofas, aí fazia lá uma festa, mas essa coisa de colunista, botar lá as meninas bonitas, normal. Mas ele criou musas, fora as fofas, tinha a Malu Luneberg, a própria Denise Richard, a Cláudia Pop. Eu, profissionalmente, né, ele tem o Cacau, que também já era contemporâneo como colega, antes de mim, contemporâneo do Beto, né? Ele fazia uma festa que era as fofas do Beto. E eram meninas recém-saídas da adolescência, né? Com seus 13, 14, 15 anos, que iam desfilar numa festa que ele produzia no LIC, um pouco antes de debutar, né? Logo em seguida elas debutavam, porque ainda não tinham feito 15 anos. Eram as fofas do Beto. Ali surgiram várias meninas lindas, maravilhosas, se transformaram em mulheres maravilhosas. Abre as suas asas, solte suas velas, caia na gandaia, entre nessa festa. Eu lembro no Santa Catarina Country Club, ele fazia esse tipo de concurso, não era nem concurso, porque eu acho que não tinha vencedora, era o desfile das fofas do Beto. Então várias, a Rosane Queiroz foi uma que foi fofa do Beto, a Denise Richard, que eu lembro, várias assim. E ele amava o carnaval, assim, acho que era a festa predileta dele. Assim. Não posso negar. O Beto gostava muito de viajar. A coisa que ele mais gostava era viajar. E ele gostava de se vestir muito bem também. Na época, sabe, tem marcas assim que aqui não existiam, né? Então ele viajava, ele trazia roupas muito, sabe, assim, transadas. Ele gostava de uma roupa boa, sabe, de boa marca. Não era muito extravagante no vestir. Ele mantinha, sabe, um clássico assim, mas moderno, uma coisa assim bem contemporânea. Beto adorava viajar, vivia viajando. Na época eu dizia até que ele trabalhava na Transbrasil, porque era a nossa
As nossas passagens de idas e voltas eram via Transbrasil e ele não saía dentro do avião. Dizia que tinha mais horas de voo do que horas na sua Hamilton, onde ele fazia a coluna. Brincando, naturalmente, porque ele escrevia diariamente e, naturalmente, que tinha muito mais horas no escrever. A primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos foi junto com o Beto que me levou, a gente foi para a Califórnia e para o Havaí. E aí foi a primeira vez que eu entrei numa loja de disco maravilhosa, aquelas coisas assim, parecia um shopping. E eu me lembro de ter passado em São Francisco um dia inteiro dentro dessa loja. Porque o Beto Sudic, ele tinha essa modernidade, ele ia viajar para o Rio, ele ia viajar para a Europa, ele ficou em Nova York e ficou em outra época. Porque quando eu fui a Nova York, eu não precisei engraxar sapato para ficar 1 mês e meio. Eu não precisei pagar carro para me levar até a praia. O Beto Sudic precisou pagar tudo isso, engraxar sapato para manter apartamento com o Peixoto, era outra época. Viajou muito, viajou para o Japão, para a China, para a Índia. Depois de 80, quando retornou, viajou muito também. Viajou talvez até 2 meses antes de morrer, quando ele faleceu em 6 de agosto de 90,